E a gente vai falar de Copa do Mundo com ela, tá aqui com a gente nesse domingão, Cris Chuamba já ao meu lado. Tudo bom, Cris? Bom dia. Oi, Carol, bom dia quem nos assiste. Muita coisa para falar de Copa. Pois é, né? Vários jogaços que acompanhamos no sábado. Tivemos, depois do México e dos Estados Unidos, a Alemanha como terceira classificada para o mata-mata, num jogo que foi no sufoco, né, Cris? Acredite, a Alemanha. Foi no sufoco contra a Costa do Marfim. Vamos falar dessas partidas e desses classificados, né? Holanda e Japão também venceram, só que por goleada. Vamos ver esses resultados dos jogos de sábado. Pelo grupo E, a Alemanha venceu a Costa do Marfim, tá aparecendo aqui pra gente, ó, com virada. Com gol nos acréscimos. Foi difícil. Porque a gente viu o primeiro tempo ali, Costa do Marfim estava mandando em campo. Saiu na frente. Foi para o segundo tempo. A Alemanha conseguiu, então, o empate. E ali nos minutos finais, nos acréscimos, a vitória. Eu estava já comemorando esse ponto suado de Costa do Marfim, porque é sempre emocionante, né? Quando a gente vê essas seleções que a gente não coloca como favoritas, conseguindo pontuar, conseguindo fazer bons jogos, mas a Alemanha no fim confirmou o favoritismo e venceu com um gol nos acréscimos e aí chegou a 6 pontos dentro do grupo e garantiu a vaga antecipada para a próxima fase. Já a Costa do Marfim segue viva na competição, mas precisa ter um bom resultado contra Curaçao na última rodada para confirmar a classificação. No outro jogo dessa chave, justamente entre Equador e Curaçao, 0-0. O Equador criou muitas oportunidades, mas não conseguiu marcar contra Curaçao. As duas seleções, Carol, têm um ponto conquistado e vão ter que vencer na próxima rodada para se classificar. Equador perdeu muito gol. Ener Valencia, que é um jogador que atua no Brasil, perdeu bastante gol. Os equatorianos ficaram bem bravos, assim, porque é a primeira Copa de Curaçao, né? Estreante. Curaçao, que na sua estreia levou de 7-1 justamente da Alemanha, reacendendo alguns sentimentos da torcida brasileira. É melhor não pensar muito nesse resultado, mas o gol de Curaçao contra a Alemanha já tinha sido, assim, histórico. Primeiro gol em Copas, mas acabou que depois levou a goleada, né? E esse resultado não era muito esperado, que empatasse com o Equador, mas conseguiu esse ponto também para a história de Curaçao na Copa do Mundo. E a gente vai para o grupo F agora com a Holanda, que pode estar no caminho da seleção brasileira, goleou a Suécia por 5-1, tá aqui o resultado. Esse jogo foi em Houston e se aproximou muito da vaga do mata-mata. Além dos 3 pontos, a Holanda também alcançou uma marca histórica, Carol, chegou a 100 gols em Copas do Mundo, bem legal, e se tornou a 8ª seleção a atingir esse feito. Brasil e Alemanha ficam lá no topo, sempre disputando quem tem mais gols nesse ranking, tá? É bem legal essa disputa. E o Japão já está entre os possíveis adversários do Brasil também, goleou a Tunísia no México por 4-0. Essa partida foi em Monterrey, como a gente vê aqui, e entrou para a história porque foi a 1000ª partida da Copa do Mundo, partida de número 1000 desde 1930, quando foi a primeira Copa. A Holanda e o Japão estão dividindo a ponta do grupo F, que é o grupo que vai cruzar com o Brasil na próxima fase. Os europeus têm vantagem no número de gols marcados nesse grupo. E aí, claro que a gente vai olhar o quê? Para a seleção brasileira, porque temos essas possibilidades, né, Cris? Enfrentarmos aí numa próxima etapa Holanda, Japão. Quem que daria mais dificuldades para a seleção brasileira, pelo que já vimos em campo agora? Olha, são estilos de jogo diferentes, Carol, mas hoje o Brasil está em primeiro do grupo e o Japão está em segundo do grupo F. Então hoje seria Brasil contra Japão e Holanda contra Marrocos. Seriam bons jogos, né, para essa segunda fase. São estilos diferentes, assim. O Brasil enfrentou o Japão recentemente e é uma seleção que tem como uma característica muito forte não desistir. É surpreendente, inclusive Holanda e Japão fizeram o primeiro jogo desse grupo, foi um jogão de bola, foi um 2-2 em que o Japão foi a todo custo buscando esse empate até o fim. Então, às vezes a gente olha e fala, não, a Holanda vai ser mais difícil que o Japão, mas não tenho tanta certeza. Acredito que são dois adversários bem nivelados ali para o Brasil. Que vão dar trabalho, então. Cris, a gente está falando aqui da dificuldade que o Equador teve para marcar gol, né? A gente teve aquele placar de 0-0, muito por conta da estrela do goleiro de Curaçao, que brilhou, o grande destaque da partida. Brilhou, foi o grande destaque. O Eloy Room, ele teve 15 defesas e ajudou a garantir esse ponto, né? Que foi histórico para Curaçao.
e ele ficou muito perto de um recorde histórico. A marca de 15 defesas é a maior já registrada por um goleiro que terminou uma partida de Copas sem sofrer gols. Rooney também chegou perto do recorde geral, que é do Tim Howard dos Estados Unidos, que fez 16 defesas contra a Bélgica na Copa de 2014. Aos 37 anos, o goleiro brincou, disse que merece uma estátua lá em Curaçao e afirmou que a atuação vai ficar marcada para sempre na carreira. Agora, a pequena ilha caribenha sonha com um feito ainda maior. Uma vitória sobre a Costa do Marfim no dia 25 pode garantir a classificação histórica para a próxima fase. É isso, depois de levar 7 gols da Alemanha, então a gente teve agora a Curaçao fazendo história, assim, porque foi esse jogo em que a estrela do goleiro brilhou, tá aí então o sorrisão no rosto depois do que foi esse placar no Mundial. Goleiros brilhando, né? Pois é, depois do Vozinha, né? Vozinha de Cabo Verde, agora o Eloy, histórias muito bacanas nessa Copa pra gente acompanhar. Bem, vamos falar da seleção brasileira também aqui com a Cris, porque a vitória sobre o Haiti deu, digamos, um respiro para a comissão técnica, que agora está de olho em 2 situações importantes para a sequência do torneio. Carol, vamos falar aqui para quem está assistindo quais são essas situações. De um lado, tem uma preocupação com o Rafinha, que teve lesão muscular confirmada depois de deixar o campo lá na Filadélfia no jogo contra o Haiti. Do outro lado, uma boa notícia envolvendo o Neymar. Está cada vez mais perto de ficar à disposição do Carlo Ancelotti. Quem traz as últimas informações da seleção brasileira é a Ludmila, direto de Nova Jersey. Vamos acompanhar. O dia da seleção brasileira, logo após a vitória contra o Haiti por 3-0 no segundo compromisso nesta Copa do Mundo, foi de atualização sobre o atacante Rafinha. Ele que deixou a partida logo no primeiro tempo e foi substituído pelo Ryan porque sentia fortes dores na coxa direita. Foi reavaliado neste sábado e o exame confirmou uma lesão. Mas a CBF não se preocupa com o atacante no sentido de corte, ele deve ser mantido aqui com o grupo em Nova Jersey e vai seguir um protocolo próprio de recuperação para voltar o mais rápido possível e estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti, uma vez que ele é titular absoluto no ataque do Brasil, ao lado de Vini Júnior. O dia também teve atualizações sobre Neymar, o atacante que seguiu aqui em Nova Jersey, não viajou para a Filadélfia com o restante da delegação, fez treinos, em 2 períodos, um no campo com bola, gramado e chuteiras e o outro na academia, visando a sua recuperação o mais rápido possível também, mas Carlo Ancelotti já confirmou que ele estará à disposição para a partida contra a Escócia, o último compromisso do Brasil nessa fase de grupos que acontece na próxima quarta-feira, já em Miami. De Nova Jersey, Ludmila Candal. E aí, Cris, a gente começa a olhar para as possibilidades que o Ancelotti tem, então, nessa mesa, possíveis escalações. O que significa para o esquema tático dele a ausência do Rafinha e essa possibilidade do Neymar em campo. O Neymar que ainda não atuou na seleção brasileira sob o comando do Carlo Ancelotti. Carol, são 2 situações diferentes. O Rafinha, no último jogo, ele optou pelo Ryan no lugar do Rafinha, mas ele tem também o Luiz Henrique, que faz ali a função pela lateral do campo e também consegue entrar. O Ryan também tem essa característica de conseguir jogar tanto pela lateral quanto por dentro, então ele tem boas opções para substituir o Rafinha. É claro que não com a experiência do Rafinha, assim, o Luiz Henrique e o Ryan são mais jovens, mas são boas opções para o Ancelotti ali também conseguir fazer essa substituição contra a Escócia. A gente espera que o Rafinha esteja pronto para jogar o mata-mata, caso ele não consiga contra a Escócia. Já o Neymar, ele tem uma situação mais complicada, porque ele vem de uma lesão e ele não joga desde o dia 17 de maio. Então, por mais que ele volte contra a Escócia, geralmente quando um jogador fica tanto tempo afastado, ele não consegue voltar já sendo titular. Então, a tendência é que o Neymar seja usado por alguns minutos, não começando o jogo e não o jogo inteiro. Então, pelo que eu imagino, o Ancelotti poderia usar o Neymar num segundo tempo, por exemplo, Sim. contra a Escócia. Claro que ele pode optar por começar com o Neymar, mas eu não acredito... É mais difícil, Eu acho que seria mais difícil, até não acredito que o departamento médico liberaria, o Neymar jogar os 90 minutos inteiros.
Então, para o Brasil, o Neymar, ele significa um pouco mais de atenção na recomposição do meio, porque o Neymar, justamente por ele estar voltando de lesão, e são várias, né, lesões ao longo do tempo, ele não tem como ficar invadindo o ataque e voltando toda hora para marcar, porque isso pode piorar a situação física dele. Então o Neymar teria que ter mais apoio dos meias e dos volantes para não precisar voltar tanto e defender.